Graças e paz, amados. Vamos então voltar onde da última vez nós paramos. Na verdade, nós só fizemos assim um apanhado de alguns pequenos pontos que nós observamos no texto, mas nós queremos dessa feita pregar o texto completo. Amém? Nós falamos sobre Lucas, o capítulo 7, do versículo 36 ao 50. A história de uma mulher pecadora que possivelmente, concordo eu com alguns comentaristas, era uma prostituta e que adentra, a casa de um fariseu, onde Jesus havia sido convidado não somente para participar ali de um banquete, mas também para palestrar, para falar ali, para ensinar, como era o costume, daqueles que eram convidados para um banquete, principalmente aqueles que já haviam participado antes, já haviam pregado antes na sinagoga, que era o caso de Jesus. Provavelmente essa mulher ouviu, a mensagem de Cristo, e tendo ouvido, sabendo que ele estava na casa desse fariseu, ela se moveu então, a sua gratidão a moveu a ir até lá e demonstrá-la, diante de Jesus. E algo acontece ali e acaba acontecendo mais do que ela havia planejado fazer. Obviamente porque ela, movida pelo Espírito Santo, ela foi além daquilo que ela havia planejado. Muitas vezes é o que acontece conosco, não é mesmo? Nós planejamos algo, mas o Espírito Santo de Deus nos leva, pela graça de Deus, a lugares, a momentos em que nós nos consideramos indignos de receber aquilo da parte do Senhor. Foi o que aconteceu com essa mulher. Estamos todos lá? Lucas 7, do 36 ao 50. Na minha versão está escrito assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos. Pai Santo, eis aí, Senhor, a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, a fim de que nós sejamos moldados, Senhor, a fim de que seja forjado em nós o caráter de Cristo. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar à nossa mente, mas que nós não recebamos a mensagem apenas cognitivamente, mas que os nossos corações sejam alimentados e que eles possam produzir os frutos dignos desse arrependimento que o Senhor tem produzido em nós, pela graça de Deus. Amém e amém.
Veja, amados, então, esse é o quadro. Jesus é convidado por um fariseu. Nós desconhecemos a intenção do fariseu, porque o texto não fala claramente. Porém, aí 3 possibilidades. Provavelmente, ele queria apenas por curiosidade saber quem ele era. Confirmar se a fama que havia se espalhado era real. Saber se realmente ele era o profeta, de que o povo estava vindo falando a respeito. A segunda hipótese é que, na verdade, ele só queria experimentá-lo, como muitos faziam, não é? Ao se aproximar de Jesus, queriam apenas perguntar a ele, fazer perguntas capciosas para colocá-lo em situações que eles acreditavam poderiam ser difíceis para Jesus. Mas olhando bem o texto, parece-me que a terceira hipótese é a mais provável, porque esse homem, ele é tão ensimesmado, o texto vai mostrar lá na frente, que ele não recebe Jesus da maneira como deveria receber, ele não honra como deveria honrar. O próprio Jesus diz, apontando para a mulher, mas falando para ele, que ele não foi recebido como qualquer pessoa na região seria naquele tempo no Oriente. Ele deveria ter recebido água para lavar os pés, deveria ser recebido com um beijo, com ósculo santo, e ele deveria ser ungido, mas ele não foi. Então esse homem, me parece, ele olha tanto para dentro de si mesmo, que ele não consegue nem fazer o mínimo do que era necessário para receber alguém. E nós estamos falando de nada mais, nada menos do que a personalidade naquela época já, talvez conhecida estrondosamente pelos grandes milagres e pelas suas pregações que ele vinha fazendo. Portanto, nós estamos falando de alguém que deveria receber toda a honra, deveria ser recebido de maneira magnânima na casa desse homem, mas parece-me que ele só está se aproveitando do grande privilégio de receber um itinerante pregador em sua casa, porque isso certamente faria, nas suas conversas com os seus amigos, alguma diferença, porque na verdade alguns corações se apegam a esse tipo de coisa, e nós bem conhecemos pelas escrituras os corações dos fariseus, e provavelmente ele está nessa situação, ele quer apenas demonstrar o que ele pode oferecer. Ele na verdade está entronizado, ele convida Cristo, mas quem está entronizado é ele. Ele chama Jesus para sua casa, mas a figura principal na casa não é Jesus, é ele. Mas, graças ao grande ensinamento de Cristo, do qual nós não podemos, na verdade, sondar, porque as palavras de Cristo são sempre muito mais profundas do que nós podemos sondar. E aquilo que nós podemos perceber no texto, estudando e verificando a opinião de outros comentaristas também, é que há um grande contraste aqui, ao ponto que Jesus é muito mal recebido por esse homem. Ele vai dar a ele uma lição de como ele deveria ser recebido, usando a figura da mulher a quem ele atrai. Então no versículo 37 e 38 diz assim: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. A atitude dessa pecadora, ela nos traz várias lições. Nós vamos aqui apenas ver algumas coisas que nós podemos aprender com esse texto. É certo que não há nada que nós possamos oferecer a Jesus que seja digno da sua grandeza, da sua majestade e glória, mas obviamente tudo, amados, que somos movidos pelo Espírito Santo a fazer, obviamente é recebido por Jesus. E aqui está o quadro de alguém que está sendo movida pelo Espírito Santo.
essa mulher em outro momento ouviu a mensagem de Cristo. E ela não só ouviu e captou a mensagem no intelecto, mas essa mensagem transformou a sua vida, ela recebeu realmente um novo coração, ela foi regenerada. E essa regeneração, ela é mostrada no texto, porque ela vai mostrar o fruto digno desse arrependimento que a alcançou. As lágrimas dela vão demonstrar esse verdadeiro arrependimento. E por que lágrimas vão demonstrar no verdadeiro arrependimento? Porque somente quem olha para dentro de si mesmo, somente quem consegue enxergar a sua indignidade e a sua incapacidade de fazer qualquer coisa por si mesmo, pode, aos pés de Jesus, regá-los com lágrimas, amados. Isso não é coisa que a religião desenvolve em alguém. A religião desenvolve métodos, a religião formata coisas, mas ela não pode produzir em você nenhum reconhecimento do seu verdadeiro estado. E se o verdadeiro estado de alguém que naturalmente está fora de Deus é de condenação, estar fora dessa condenação e agora justificada, estar agora livre de todo o fardo que ela carregava, é tudo para essa mulher. Eu estava tentando ver uma figura, uma imagem disso no Antigo Testamento. E veja, eu creio que esse texto é um texto que fala muito a respeito de como ela se via e de como ter condenado essa mulher era justo. E como condenar qualquer um de nós, miseráveis pecadores, é justo. Mas veja só o que está escrito lá em Oséias. Eu peguei apenas 2 porções do texto, há muita coisa aí, mas só 2 porções do texto para nós entendermos o que moveu essa mulher e ela demonstrar essa gratidão em amor de uma forma tão esplendorosa. Olha o que está escrito lá. Oséias capítulo 2, de 2 a 5. Está escrito assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Haveria um retrato mais exato do que alguém que está apartado de Cristo, andando segundo os seus próprios caminhos, adorando a vários ídolos. Havia um retrato mais exato de uma mulher na condição daquela. Ela, obviamente aqui nesse texto, Oséias está falando, esta mulher representa a nação toda de Israel. E nós sabemos que a nação de Israel é a nação eleita. Mas obviamente dentro da nação eleita há os eleitos de Deus. Amém? Nós sabemos que nem todo Israel será salvo, nem todo que se diz Israel, nem todo que é de Israel é um verdadeiro israelita. Nem todos os descendentes de Abraão são verdadeiros imitadores de Abraão na sua fé. Portanto, aqui é uma referência à nação, mas como nação eleita, nós sabemos que há ali pessoas eleitas, e como o chamado de Deus é um chamado pessoal, eu vejo esta mulher sendo completamente condenada, e Deus sendo completamente justo em fazê-lo. É o anúncio, esse verdadeiramente é
o retrato da condição de cada um daqueles que estão fora de Cristo. E qual seria então a sentença natural de Deus sobre eles? Condenação. Mas olha o que o texto segue dizendo lá no do versículo 14 ao 23. A conclusão seria, portanto daí, uma conclusão viria o quê? Vou condenar todo mundo. Mas olha o que Deus diz. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel, Israel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ela dirá, tu és o meu Deus. Que tremendo evangelho, não é? Aquele que não é meu povo, aquele que andava segundo o seu próprio caminho, aquele que me traía com outros, aquele que tem todas as características mais do que suficientes para receber condenação da minha parte, a este eu chamarei meu povo, dele me compadecerei. É incrível o tamanho, a infinitude das misericórdias de Deus. É incrível como a palavra de Deus, ela nos constrange. Quando Paulo fala em 2 de Coríntios, capítulo 4, que o amor de Deus, ele nos constrange, é uma verdade, porque quando nós olhamos para uma palavra como essa, nós falamos, Senhor, como? Por que me tiraste de onde eu estava? O que moveu afinal o seu coração? E eu quero conhecer, eu preciso fazer essa pergunta para Deus, porque não me impressiona Deus chamar o William, pastor Silas, vocês aqui, mas me impressiona o Senhor chamar a mim, amados. Quando eu olho para esse texto, eu falo, Deus, mas de onde vem tanta graça e tanta misericórdia para alguém como eu? Como pode o Senhor, podendo dizer, afasta-te de mim para o fogo eterno, diz, achegai a mim, e me abraçar com braços de amor, e me dizer que tudo que deseja é que eu o conheça, é que eu o glorifique, é que eu viva para Ele. Então esta mulher, no centro ali da cena, está sendo utilizada para dar uma grande lição aos fariseus, que eram uma maioria naquela sala. Obviamente haviam outras pessoas, outros pecadores, porque naquela época as casas, quando se ofereciam banquetes, eram abertas, as pessoas poderiam entrar e encostadas ali na parede, ficar ouvindo o que se falava, até muitas vezes depois fazer perguntas. Mas é interessante que na primeira oportunidade que Simão tem de perceber o que está acontecendo, a primeira coisa que ele faz é um julgamento.
Veja, a mulher traz um vaso. Esse vaso tem um perfume caríssimo, que certamente era despejado em pequenas quantidades em frascos menores que as mulheres prostitutas levavam num colar ao seu pescoço. E elas usavam para atrair os homens. A mulher chega com tudo aquilo, com aquele perfume caro. E ela dá essa demonstração de gratidão. Ela lava os pés de Cristo, não porque ela não havia premeditado isso. O que ela queria era encontrá-lo. Ela queria dizer a ele o quanto ela era grata e fazer essa oferta a ele. Mas ao aproximar-se dele, ela não se contém. Ela vai aos seus pés e os lava com suas lágrimas. Veja, o ambiente da adoração está posto ali. Há algo profundo acontecendo diante dos olhos daquele homem. E simplesmente o próximo pensamento, porque ele não vai nem dizer, o próximo pensamento dele é, versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele é incapaz de enxergar o que está acontecendo. Ele é incapaz de até enxergar a própria mulher. Porque veja, o que ele diz não é exatamente a respeito dela ou do que ela está fazendo, mas a respeito do próprio Cristo. Por que é que ele está permitindo ser tocado por uma pecadora? Porque obviamente na mente de Simão, ele está se permitindo ficar impuro, e por isso agora é incapacitado de adentrar ao templo. Esse homem, irmãos, pense, desde a sua infância, ele está sendo criado aos auspícios dessas leis, de toda a tradição, do Talmude. Ele desde criança ouve falar que em tudo aquilo que ele toque, há muitas coisas que um judeu podia tocar. Um judeu, por exemplo, ele não passava entre duas mulheres. Ele não passava entre duas mulheres, porque havia a possibilidade de uma delas estar naqueles dias. E a sombra de uma mulher imunda projetada sobre ele podia deixá-lo impuro. Então a preocupação dele é estritamente religiosa. Ele está pensando, como pode? Ele está deixando ela tocá-lo, ele vai ficar impuro. Olha o pensamento dele. Em nenhum momento ele consegue enxergá-la. Em nenhum momento ele consegue se compadecer da situação daquela mulher. Ele não consegue sequer se perguntar o que pode estar acontecendo ali. A única coisa que ele consegue fazer é julgar. Eu creio que você não conhece pessoas assim. Só eu. Você não. Você não conhece pessoas que, assim como os fariseus, a única coisa que eles sabem fazer não é um juízo investigativo, não é um juízo de discernimento, não, é um julgamento que desfere sentença. É aquele que Tiago condena, é aquele que é triste, porque nós todos temos mãos pecadoras, todos nós somos impuros. Um impuro condenar outro impuro é uma ironia, irmãos. Mas esse homem, ele simplesmente consegue se ater a apenas essa pessoa, si mesmo. Como ele não foi libertado do si mesmo, a única coisa que ele consegue enxergar ali são motivos para condenar.
E motivos para condenar, todos nós estamos cheios. Eu sou o primeiro aqui que tenho motivos para ser condenado. E só pela graça de Deus assim não estou. E que a graça de Deus nos livre de, ao estar num ambiente como esse, ao invés de adotar a atitude de adoração desta mulher, adotar uma atitude de julgamento, de desferimento de sentenças, de não conseguir, sabe, se submeter a nada, porque é uma situação muito constrangedora e complicada, quando nós, principalmente entre nós, pessoas que já caminharam por aí, vieram de outros ministérios, não é? E tem uma determinada carga de ensinamentos e muitas vezes se nega a deixá-los, a abandoná-los e a fazer um exame minucioso das Escrituras. E ao invés de julgar-se como aquele capaz de desferir sentença, julgar-se como esta mulher se julgou, como indigna de receber o favor que recebeu. Porque se nós assim agirmos, se em cada um de nós houver esse sentimento, não de culpa porque ela foi tratada na cruz, mas desse reconhecimento da indignidade que há em nós, pela culpa do pecado, nós certamente agiremos diferente. Nós certamente estaremos no caminho da adoração, não é? No versículo 46, diz assim: mas ele respondeu, não, desculpa, me perdoe, eu estou lendo uma referência que eu não citei aqui. Nós paramos no 39, então nós vamos para o 40. No versículo 40, a minha Bíblia apagou aqui, irmãos, me perdoa. Eu vou ter que... Lucas 7, 40. Diante então da atitude do fariseu, que ele não chega a verbalizar, mas ele pensa, Jesus então vai mostrar a ele que as dúvidas que ele tinha a respeito de Jesus ser quem o povo diz que ele é, dessa maneira, Jesus vai dizer assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Quem são os devedores, amados? A mulher e Simão, o fariseu. Quem é o credor? Jesus. Ele está ali. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Ele acaba de cair numa armadilha. Jesus faz com que ele mesmo diga, que saia da própria boca dele a sua condenação. Está aqui diante de nós uma mulher, Simão. Ela se considera uma tão grande pecadora que ela sente que é essa devedora de 500. Ela deve 100 vezes mais do que você. Sabe por quê, Simão? Porque você vai ao culto, você vai na igreja, você faz orações públicas, você recebe pessoas na sua casa, você tem uma religião.
Então você está amparado por algumas coisas que lhe dão a impressão de que você deve tão pouco, Simão. Mas não é essa mulher. Essa mulher, por estar despida de todas essas coisas, ela tem consciência do tamanho da sua dívida. E porque ela tem consciência do tamanho da sua dívida, ela muito foi perdoada. E porque ela muito foi perdoada, ela muito ama. Mas você, Simão, você é esse que acha que deve pouco, e por isso você não ama, porque os seus pecados, Simão, não foram perdoados. Os seus pecados, Simão, você acredita que eles são tão pequenos que você mesmo pode espiá-los. Não é assim? Os seus pecados não te dão condição de, ao fazer uma análise de si mesmo, tomar uma atitude como essa. Você nem sequer cogita essa possibilidade. Porque você não sente a gratidão que essa mulher consegue sentir. E é triste, né, amados? Porque você vê Lucas, ele vai ter uma série de parábolas que vão apontar diretamente para o Evangelho. São parábolas que elas são antecedidas por conversas que Jesus vai ter, e essas conversas elas vão incitar, ora ciúme, ora escribas e fariseus vão ter uma atitude de desprezo, ora vão condenar. Então parece-me que Jesus, ao contar parábolas como essa, ele está usando de uma maneira sucinta, mas clara para nós, uma maneira de fazer com que eles pudessem despertar. Porque Jesus não aceita o convite para ir na casa desse homem apenas para dizer qual é a real situação dele, mas para que verdadeiramente ele pudesse ter seus olhos abertos. A misericórdia do Senhor, amados, ela foi demonstrada sobre a vida de muitos fariseus. Muitos deles se converteram. E nós não sabemos qual é o caso do filho mais velho, nós não sabemos qual é o caso de Simão, mas nós sabemos que é do interesse de Cristo que a sua mensagem alcance a todos. O que ela vai produzir será visto, mas essas interrogações são propositalmente deixadas aí. O que será que aconteceu com Simão? Será que depois de ver tudo isso, será que depois de ouvir tudo isso, ele não se percebeu? Será que constantemente, ao ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus está sendo exposta constantemente a nós, será que nós temos percebido, amados? Ou será que os nossos corações têm sido endurecidos, e nós temos recebido a mensagem intelectualmente, mas ela não assente ao coração, e portanto ele não produz os frutos dignos do arrependimento? Por isso nos deixa, parece que, numa atmosfera de frieza muitas vezes, e não de frieza apenas no ambiente do culto, mas eu estou falando da nossa vida como culto, eu estou falando do nosso tempo, que tão difícil. Eu conversava na porta da igreja aqui com os irmãos a respeito de quantas atividades nós temos e estamos lançados a elas. Será que o momento em que nós estamos aqui é um momento em que estamos sendo alimentados, para que os nossos corações demonstrem essas afeições santas a Deus durante o nosso dia a dia, nas nossas semanas? Será que aquilo que nós temos recebido aqui antes tem produzido em nós o que produziu nessa mulher, que deixando tudo, que se entregando diante de todos aqueles
que ali estavam, porque ela estava num ambiente totalmente inóspito, não é? E ela se entrega de uma tal maneira que só uma prostituta ou uma esposa faria com o seu esposo, que era desatar os seus cabelos diante do público. Isso é uma atitude inexistente para uma mulher judia. Então ela vai além das convenções, porque ela não está tentando se conter, mas permite que o fluxo da graça, do poder de Deus se mostre na vida dela. E esse é o desejo do meu coração, que cada vez que nós tivemos contato com essa palavra, que cada vez que Cristo nos fizer esses convites, nós atendamos, porque verdadeiramente há aqui um grande convite. As canções que nós cantamos, não é? É central a justificação, é central o arrependimento, é central o perdão. Essas coisas sempre estarão sendo faladas, porque nós necessitamos delas todos os dias. E muitas vezes nós esquecemos de verdade delas, porque diante de situações nas nossas vidas, nós não lembramos que o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Diante de determinadas circunstâncias, nós sucumbimos a, muitas vezes, o próprio cansaço físico, que não nos permite, muitas vezes, dar continuidade aos nossos compromissos, né? Os que começam primeiro acabam cancelando os últimos. Quando a gente senta no nosso sofá, a gente começa a pensar: como é que eu estou hoje? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tenho condições? Não tenho condições? Eu já abri aqui publicamente que é para eu fazer aquele compromisso. Eu fui movido a fazer. Eu não tinha pensado naquilo. Eu não tinha pensado em falar aquilo. E quando eu falei: meu Deus, o que eu disse? Eu estou num momento que agora, mais do que nunca, de vez em quando eu preciso chegar no pastor e falar: pastor, eu não posso ir hoje, mas eu fiz um compromisso público de que eu estarei presente nos cultos, adorando, exaltando, glorificando, demonstrando gratidão àquele que me remiu, amados. Que façamos esse compromisso, se não publicamente, conosco mesmo, e façamos esse compromisso com Cristo, que possamos, como esta mulher, ser despedidos em paz, cheios dessa segurança que é confirmada no texto, né, pelas palavras de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Ela segura, agora cheia de esperança, o fardo pesado que ela carregava, ela já deixou para trás. A base da fé desta mulher não está ligada a nada que Jesus posteriormente faria por ela, nada. Ela não ia fazer, naquele momento, a única coisa que movia é o que ele já tinha feito. O fardo já não estava mais nas suas costas. Ela sentiu o alívio da liberdade de ser escrava de Cristo, e não mais escrava, né, de todas aquelas circunstâncias às quais ela certamente se submetia. E quão fácil é para nós, muitas vezes, nos submeter até circunstâncias constrangedoras, e às vezes tão difícil nos submeter à vontade de Deus. Que nós fiquemos com esse exemplo, daquilo que Deus produz naquele que verdadeiramente foi chamado por essa graça irresistível, daquele que foi chamado por essa graça irresistível. Se nós fomos chamados por essa graça irresistível, amados, nós vamos demonstrar os frutos dignos de arrependimento. Que essa tenha sido uma pequena contribuição para que nós pensemos a respeito disso profundamente, e que nós
tenhamos um coração cheio de adoração para despejar aos pés de Cristo. Esse é o lugar mais alto, como diz uma canção, o lugar mais alto para a igreja estar é aos pés de Cristo. Que nós estejamos aos pés daquele que se entregou por nós na Rua de Cruz, amém?